Eu acho que, apesar de todo o processo de aproximação entre os países da América Latina e de outros cantos causados pela globalização, talvez ainda exista uma vontade e legitimação pelo outro que foi e ainda é, em alguma medida, o hegemônico, pelos países, os centros que, de alguma maneira, exercem hegemonia sobre o meio da arte. Então, há ainda uma energia, parte da energia dos países, das instituições, das universidades, dos mercados latino-americanos, ainda está canalizada para uma busca de uma legitimação por esses espaços chamados centrais ou hegemônicos. Então, há que saber se de fato ou de que maneira é possível reverter esse processo. Primeiro, se há vontade de fato em reverter esse processo, se há vantagens em reverter esse processo, e acredito que há, de modo a criar sinergia entre pesquisas, entre projetos interpaíses, mesmo na criação de mercados para a arte latino-americana. E segundo, saber como fazer isso, como quebrar essa vontade de legitimação pelo outro hegemônico. Como criar um desejo de conectar-se com o que está próximo, que não tem a oferecer ganhos imediatos, mas que pode, no futuro, gerar uma outra situação para a arte latino-americana, especialmente no momento em que a crise sistêmica já da Europa e das partes chamadas ricas e centrais do mundo requerem de nós, que não estamos envolvidos, encalacrados nesta crise, criarmos alternativas, criarmos projetos alternativos, criar direções alternativas, criar rotas diferentes para a circulação e a produção simbólica no mundo. Parece que as instituições que têm o maior potencial para desempenhar esse papel de aproximação ou de estabelecer um diálogo entre os países latino-americanos, ou entre a produção latino-americana em artes visuais, são aquelas instituições que eu chamo de meio porte, de médio porte, que não são nem as instituições alternativas de artistas, nem as grandes instituições como a Bienal de São Paulo ou os grandes museus latino-americanos. ¿Tienes algunos ejemplos en mente? ¿Puedes poner ejemplos? Sim. Em termos de bienais, eu creio que a Bienal do Mercosul é talvez aquela que tenha desempenhado um papel mais ativo de tentativas de aproximação entre as produções latino-americanas, porque não está tão voltada para uma situação global, uma tentativa de se afirmar como uma das maiores bienais do mundo, mas voltado para afirmar uma diferença, que essa diferença é fazer uma bienal, fazer um evento internacional, mas desde uma situação política e geográfica específica, que é a do Mercosul, que é menos uma situação geográfica e mais uma situação política. Então, a Bienal do Mercosul, acho que tem tido a possibilidade de arriscar mais, de ousar mais nesse sentido, justamente porque não tem nem a preocupação, nem a dimensão de uma Bienal de São Paulo, de se afirmar internacionalmente, mas também não tem os meios necessários para fazer projetos de médio porte, fazer projetos que alcancem toda a região, todo o continente, e projetos sempre originais, projetos que buscam ultrapassar essas limitações de comunicação, de trocas de informações e de conhecimento que marcam ainda a região. Pregunta. Ese medio porte
tiene que ver el tamaño intermedio, tiene que ver con la autocrítica. Tem que ver com a expectativa. Sim, sigue. Eu acho que tem a ver com expectativas de ação, de atuação, tem a ver com as pressões que são exercidas sobre a instituição, tem a ver com portanto, com o grau de liberdade com que a instituição atua, tanto do ponto de vista de financiamento, como do ponto de vista de ofertar um produto final. Então, instituições, do ponto de vista das bienais, eu acho que a Bienal do Mercosul é um bom exemplo de uma instituição que pode contribuir efetivamente, talvez até mais do que uma Bienal de São Paulo, para criar novos modelos de intercâmbio entre os países latino-americanos. Instituições, claro, como o CIFO, também se situam, no outro sentido, nessa perspectiva de instituições de médio porte que podem contribuir para isso. Justamente porque não é uma instituição grande o suficiente para ter ambições globais, mas ela é grande o bastante para fomentar uma articulação entre países da América Latina. Então, a missão de instituições como a CIFA eu vejo justamente na busca de modelos alternativos de articulação entre os países, que não são os modelos que existem no mercado, que são muito imediatistas, que têm necessidades urgentes, e, portanto, acho que as feiras de arte são muito limitadas nesse sentido, porque seus objetivos são sempre imediatos, são sempre localizados, são muito voláteis, podem mudar com a rapidez muito grande em função da necessidade de mudança dos fluxos financeiros, de modismos, enquanto instituições têm uma missão mais definida, mais ancorada em objetivos de longo prazo e podem, portanto, correr o risco de permanecer apostando no mesmo projeto por vários anos e até que eles comecem a dar frutos, até que eles comecem a efetivamente mudar a situação na qual elas estão inseridas, na qual elas estão inscritas e fazem parte. Eu acho que o maior potencial talvez venha do mundo acadêmico, ou pelo menos das investigações, das pesquisas, seja da academia ou fora da academia. Porque são aqueles projetos que, por não estarem comprometidos com o imediato, podem pensar formas alternativas de aproximação entre essas produções, podem identificar aquilo que efetivamente aproxima essas produções e aquilo que também aparta, diferencia essas produções, podem criar conhecimento, portanto, sobre essa situação. Já existem algumas redes em atuação, e eu acho que é papel das universidades e das instituições que estão, de algum modo, comprometidas com essa mudança de perspectiva na América Latina, investir, fomentar, criar condições para que haja aproximações entre grupos de pesquisas que existem em um ou outro país destes, mas que estão ainda desconectadas, que precisam ainda de uma plataforma para fazer com que seus esforços convirjam para uma mesma situação, para o mesmo lugar e, portanto, possam ganhar densidade, possam ganhar maturidade e criar conhecimento que ainda não existe sobre a região. Acho que é difícil esperar que isto venha do âmbito da difusão, e aí eu falo difusão em termos de mercado. Mesmo as galerias e os centros culturais
que difundem a arte latino-americana talvez não tenham na sua missão essa responsabilidade de criar esses mecanismos de conversa entre as instituições, e, portanto, eu acho que a missão é responsabilidade fundamentalmente das universidades e dos centros de investigação investir nisso e criar os meios para que esta situação se modifique. Sim. Não sei se respondi a pregunta. No sé si era eso que usted tiene en mente. Sí, no, sí la estás respondiendo. Ahora, tú hablas de, antes hablabas de la producción simbólica. Y lo que me preocupa de esa necesidad de que desde Latinoamérica asumamos un rol más activo en la producción simbólica es que no hay registro, vamos a llamarlo publicaciones de la producción, o sea que la producción simbólica no se refleja historiográficamente. O sea, y yo creo que eso es uno de los grandes problemas, pues, o sea, que podemos tener mucho diálogo oral, pero o sea, no hay registro en el que, o sea, ¿dónde están, cuáles son los estudios curatoriales a los que uno puede referirse en Latinoamérica? CITAC y 3 o 4 cosas más. Hay muy poca bibliografía. ¿Cómo hacemos? O sea, eso no tiene que ver con ese divorcio entre lo académico y la distribución, y pasando por la producción, que no hay articulación entre esos ámbitos, que hace falta, o sea, que para que esa producción simbólica tenga consecuencias, tenga efectos, tiene que estar registrada, tiene que convertirse en una historiografía, tiene que convertirse en un material, ¿no? En materia que está allí para ser evaluada, para ser discutida. Como hacemos? Eu acho que há duas coisas aí. Eu acho que, por um lado, há uma ignorância mútua sobre o pouco que é produzido em termos historiográficos a respeito. Por outro lado, mesmo considerando aquelas que conhecêssemos a maior parte do que é produzido, ainda assim seria muito pouco para construir uma historiografia, digamos, alternativa ou inexistente sobre a produção da América Latina. Mas também seria o caso de perguntar se isso é possível. Se é possível construir uma narrativa ou narrativas alternativas sobre a produção de um continente tão disperso e com histórias tão, ao mesmo tempo, próximas e diferentes. É uma questão que eu acho que vale a pena colocar. Por outro lado, só saberemos se isto é possível ou não se houver um esforço concentrado no tempo e disperso territorialmente para que surjam essas narrativas, para que essas narrativas sejam propostas e comparadas e confrontadas, para que se avalie se é possível pensar numa arte latino-americana, se é possível pensar em termos de uma tradição, se é possível pensar, inclusive, se esses esforços que têm sido feitos nessa direção são válidos ou não, ou se valem a pena ou não. Em todo caso, compartilho com você o fato de que, para um pesquisador, hoje, é muito difícil fazer esse levantamento e confrontar a sua realidade específica com a de outras situações. Se do Recife eu quero fazer... mesmo dentro do Brasil, há um debate muito grande hoje sobre a historiografia do modernismo brasileiro, que é todo pautado pelo modernismo em São Paulo, nos anos 20. E pesquisas recentes mostram que movimentos semelhantes e concorrentes aconteceram no Recife, em Porto Alegre, em Belém, em Salvador, e que foram totalmente silenciados pela falta de uma historiografia.
Então, a única maneira de reescrever essa história, ou de escrevê-la, é incentivando essas pesquisas paralelas e concentradas no tempo, para que todas elas possam, em algum momento, convergir e serem confrontadas. Mas eu não tenho muitas expectativas a respeito da possibilidade de criar uma narrativa única. Eu acho que a riqueza, talvez, da historiografia contemporânea é deixar essa situação em aberto também. É criar várias narrativas que concorram e que estejam o tempo todo competindo para se afirmar perante as outras. De fato, as chamadas redes sociais, embora seja uma ferramenta sensacional, fantástica em termos de divulgação e de pôr as pessoas em contato, elas são ao mesmo tempo muito superficiais. Então não são um espaço de troca efetiva de conhecimento, mas um espaço de divulgação, de difusão de algo já assentado ou de algo que é somente o início de uma conversa. É preciso pensar em redes ou sub-redes mais focadas, que sejam capazes de atrair e de agregar pessoas que já tenham interesses convergentes e que possam trocar de forma mais alongada, de forma mais densa, esses conhecimentos. Imagino que instrumentos, plataformas, como a que a CIFRO está desenvolvendo agora na sua website, possam servir de ponto de partida para agregar esses pesquisadores que estão dispersos territorialmente, que muitas vezes nem se conhecem. É preciso pensar, talvez, em chamadas de fóruns ou criar situações que estimulem esses pesquisadores dispersos a se conhecerem, a se encontrarem virtualmente e a desenvolverem conversas, trocas virtualmente através desse fórum, que troquem textos, que troquem impressões, que troquem dúvidas a respeito de temas que importam para todos eles, que são importantes para todos eles. É evidente que numa plataforma dessa não pode ser o único mecanismo de geração desse conhecimento novo, mas pode ser um importante mecanismo para dar início, para começar pesquisas novas, pesquisas incipientes, para pôr em contato pessoas que têm preocupações muitas vezes muito próximas umas das outras e que nem sabem disso. Então, acho que esse tipo de plataforma, que mais uma vez, voltando ao início da conversa, é uma plataforma típica de uma instituição de médio porte, que não é nem aquela grande plataforma de um museu como Tate Modern ou outros museus que tem uma interação superficial com sua audiência, sim, nem é aquela plataforma ultra especializada de um grupo muito fechado de pesquisadores ou de artistas. É uma plataforma que permite agregar pessoas que ainda não se conhecem, mas que podem vir a se conhecer de uma maneira efetiva e produtiva por meio dela.